Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu vou abordar o tema como criar um contrato inteligente para Mint de NFTs com suporte a Time Locked. Pessoal, vale ressaltar que esta videoaula é a segunda videoaula que eu publico que aborda o tema Time Locked. Na videoaula 30, eu apresentei uma introdução a respeito de Time Locked e ensinei como criar um contrato inteligente que ele possui funções de Time Locked. Beleza? Então, essa videoaula ela vai seguir este roteiro, onde eu irei apresentar uma breve introdução. Depois eu vou falar um pouco a respeito da ferramenta Truffle. Na sequência, eu vou mostrar o código do contrato inteligente e explicar como ele foi compilado. Depois eu vou mostrar o código do script que faz o deploy do contrato inteligente para uma rede blockchain para fins de teste, uma rede local. E aí na sequência eu vou testar as funções de time locked do contrato inteligente e eu pretendo finalizar este vídeo apresentando a minha conclusão. Introdução. Pessoal, este vídeo tem como principal objetivo ensinar como criar um contrato inteligente que ele fornece suporte à operação de mint de NFTs e também ele permite que os tokens que serão criados, que serão cunhados, que eles possam ser bloqueados através de Time Locked. Ok? Então, desta forma, por meio do contrato inteligente, será possível bloquear temporariamente um token NFT. Observe essa figura que ela ilustra uma timeline dividida em dois períodos, onde no período de lock, um token que foi mintado, ele será bloqueado. E quando o limiar de tempo for atingido, esse token ele poderá ser desbloqueado. É importante ressaltar que enquanto o token NFT ele estiver bloqueado, ele não poderá ser transferido de uma conta de origem para uma conta de destino. Essa transferência só será possível quando o token ele for desbloqueado após passar o tempo de bloqueio, de time locked. Tudo bem? E aí o contrato inteligente, que eu vou daqui a pouco explicar, ele fornece suporte ao bloqueio de um token NFT que foi mintado por meio de time locked. E também fornece suporte ao desbloqueio do token. Vamos falar um pouquinho agora a respeito da ferramenta Truffle. Pessoal, o Truffle é a ferramenta que eu usei para compilar o contrato inteligente, fazer o deploy desse contrato inteligente para uma rede de teste, uma rede local disponibilizada pelo próprio Truffle, e também usei essa ferramenta para testar o contrato inteligente por meio do console. Essa ferramenta ela fornece um console onde eu posso, por meio desse console, fazer o deploy do contrato inteligente e, na sequência, interagir com o contrato inteligente, né? Instanciar o contrato e invocar as funções do contrato via console. Certo? Para instalar o Truffle é muito fácil, basta abrir o terminal e digitar o comando npm install -g Truffle. Certo? Uma vez instalado o Truffle, o próximo passo consiste em criar uma nova pasta, um novo diretório e iniciar um novo projeto Truffle a partir desta pasta. Certo? E na sequência instalar a biblioteca OpenZPLi, que ela fornece contratos. Nós vamos usar um contrato pré-definido
de suporte a mint de token NFT. E aí eu coloquei aqui a sequência de comandos que deve ser executada no terminal para criar uma nova pasta, para acessar essa nova pasta, e a partir dela inicializar um projeto baseado em Tranflow, usando o comando Tranflow espaço init, e depois a instalação da biblioteca OpenZPL através do comando npm install, certo? Então, ao executar o comando Tranflow init, vai ser gerado, deixa eu mostrar para vocês aqui, estou vendo aqui, ó, nova pasta, essa estrutura de diretórios e arquivos. Vale destacar o diretório Contracts. Nesse diretório é onde ficam armazenados os arquivos que implementam o contrato inteligente. No diretório Migrations é onde ficam localizados os scripts que viabilizam realizar a compilação e o deploy do contrato inteligente para uma blockchain. No diretório Node_Modules é onde ficam localizadas as dependências, nesse caso aqui, ó, a OpenZPL, né, a biblioteca que é necessário instalar para que o nosso contrato inteligente ele possa fazer uso de um contrato pré-definido que fornece suporte ao padrão ERC721. E um arquivo muito importante é o arquivo Tranflow-config, que daqui a pouco eu vou explicar ali melhor, que é um arquivo de configuração do Tranflow, beleza? Então, uma vez que essa estrutura de diretórios e arquivos ela é gerada, como já falei, o próximo passo é instalar a dependência ou a biblioteca OpenZPL através dessa sequência de comandos que vocês estão vendo aqui, beleza? Deixa eu mostrar para vocês aqui no meu terminal. Começa a partir daqui, ó. Então eu criei uma pasta, que eu chamei de nova pasta, usando o comando mkdir. Depois eu entrei na pasta, usando o comando cd, e executei o comando Tranflow init. E aí aquela estrutura de diretórios e arquivos ela foi criada, conforme eu já comentei, certo? E aí depois, ó, eu instalei a dependência, a biblioteca OpenZPL, através do comando npm install OpenZPL/contracts. Beleza? Então, uma vez que a OpenZPL ela foi instalada, observem que o console, né, ele está ativo, não é? Ele está ativo. E aí eu posso, na sequência, startar uma rede para fins de teste, uma rede blockchain que o próprio Tranflow ele fornece, para que a gente possa, por meio dessa rede, testar o nosso contrato inteligente. Ok? Daqui a pouco eu vou explicar melhor como fazer isso. Então agora eu quero mostrar para vocês o código do contrato inteligente e explicar as principais partes desse código, especialmente o código que fornece o suporte ao time locked do token. Então é necessário criar um arquivo. Esse arquivo ele pode se chamar de mytoken.sol, que corresponde ao nome do contrato inteligente, e esse arquivo ele deve ser criado no diretório contracts, conforme é possível observar aqui no meu editor. Observem aqui, ó, diretório contracts, está aqui o arquivo, ó, mytoken, que contém o código do contrato inteligente. E aí, conforme eu falei, eu não desenvolvi esse contrato inteligente do zero. Eu estou fazendo uso de um contrato pré-definido que é disponibilizado pela biblioteca OpenZPL. É um contrato que ele fornece suporte à execução da operação de mint de token baseado no padrão ERC721. Então, o meu contrato inteligente ele é, na verdade, uma extensão desse contrato pré-definido que foi usado, que é o contrato ERC721 Preset Minter Pauser Auto ID. Então, esse
contrato, observe, ó, ele está sendo importado da biblioteca OpenZPL. E aí, o meu contrato inteligente, que se chama MyToken, ele está estendendo esse contrato que foi importado, esse contrato pré-definido, certo? Como já falei, esse contrato ele foi desenvolvido para oferecer suporte à execução de operação de MIT de token baseado no padrão RC721. Então, por meio desse contrato, eu posso fazer uso da função de MIT, né, para mintar ou para cunhar um token NFT, assim como eu posso fazer uso da função underline before token transfer para realizar a transferência de um token de uma conta de origem para uma conta de destino, certo? Vou fazer o seguinte, para explicar melhor, eu vou abrir aqui o meu editor e a gente vai entender melhor agora esse código, né, o código do contrato inteligente. Então, o meu contrato inteligente ele faz uso da versão 0.8.13 do compilador. Ele faz uso das classes RC, Preset, Minter, Pause, AutoID.sol e Counters.sol da biblioteca OpenZPL. A primeira classe eu já expliquei, né? Ela implementa um contrato pré-definido de suporte a Mint baseado no padrão Mint de token baseado no padrão RC721. A segunda classe, vamos dizer assim, a Counters.sol, é uma classe que ela fornece suporte à contagem, né? É uma classe contadora, vamos dizer assim. E aí, o nosso contrato, ele se chama MyToken, ele está estendendo o contrato que foi importado, como eu já falei. E é possível notar que uma variável chamada underline token ID, do tipo private, cuja classe, né, associada a essa variável é counter, né, vai permitir que, por meio dessa variável, seja guardada nessa variável a referência de um objeto do tipo counter, que vai ser usado para contar, para gerar IDs para tokens que serão mintados, ok? Nesta próxima linha, observe que um mapping chamado token locked from timestamp ele foi declarado, cuja chave é do tipo int e o valor é do tipo int. Olha só, pessoal, esse mapping ele vai ser usado para armazenar o timestamp de um determinado token, certo? Ou seja, armazenar o timestamp de um token que possui um token ID. Então, a chave, essa primeira chave aqui do tipo int, corresponde a um token ID. E o valor do tipo int corresponde ao timestamp. Beleza? Então, a ideia é usar esse map para armazenar o timestamp correspondente a um determinado token que é identificado por um token ID. Beleza? O próximo map, que se chama Token Unlock Code Hash, cujo a chave é do tipo int e o valor é do tipo byte 32, esse map ele vai ser usado para armazenar um hash que corresponde a uma senha, que corresponde a um segredo relacionado, certo? Relacionado a um determinado token. Então, a chave corresponde a um token, a chave do tipo int, né, corresponde ao token ID, que identifica um token, e o valor do tipo byte 32 corresponde a um hash que se refere a um segredo, né? Ou seja, o segredo que foi usado para bloquear o token. Beleza? O próximo map, chamado Token Unlocked, cuja chave é do tipo int e o valor é do tipo boolean, né? Boolean. Esse map ele vai ser usado para armazenar true, um valor booleano do tipo true, para um token que esteja desbloqueado, certo? Então a chave int corresponde ao ID do token
E o valor Boolean corresponde a um valor booleano que poderá ser true quando esse token ele estiver desbloqueado, certo? Então, em outras palavras, a finalidade desse map é guardar os tokens que estejam desbloqueados. Tudo bem? Finalmente, nós temos aqui um evento, a declaração de um evento, que deverá ser disparado quando um token for desbloqueado. Esse evento ele se chama Token Unlocked. E aí, quando o token ele for desbloqueado, poderá ser enviado para o front-end o token ID do token que foi desbloqueado e o endereço, ou seja, o address, correspondente à conta que foi usada para desbloquear o token. Beleza? Continuando. Na sequência, nós temos aqui o método construtor do nosso contrato inteligente. Quando esse contrato inteligente ele for implantado na blockchain, esse método construtor ele vai ser chamado, ele é chamado uma única vez. E quando ele for chamado, o que ele vai fazer? Ele vai definir o nome do nosso token, que vai se chamar de MyToken, o símbolo do token, que vai ser MTK, e a URI base, que vai apontar para um local onde ficarão armazenados os arquivos formato JSON que contém os metadados que descrevem o token, né, os tokens que serão mintados. Beleza. Pessoal, as principais funções desse contrato inteligente são a função underline before token transfer. Essa função ela deverá ser usada para permitir que um token ele possa ser transferido de uma conta de origem para uma conta de destino. A outra função importante é a onLocked token, que ela vai ser usada para desbloquear um token. E a função mint, que ela vai ser usada para cunhar, para mintar, para criar um novo token NFT. Então vamos entender agora como cada uma dessas funções foram implementadas. Vamos começar pela função mint. Pessoal, como eu já falei, né? Essa função ela vai ser usada para mintar, para cunhar um token. E aí ela vai receber como argumento de entrada o argumento toAddress. Esse argumento ele vai trazer o address, ou seja, o endereço da conta do proprietário do token. O segundo argumento, do tipo unit, que é o locked from timestamp, vai trazer o timestamp correspondente, né? O timestamp relacionado ao momento em que o token ele será mintado. E o terceiro argumento, o unlock hash do tipo bytes 32, se refere ao hash que corresponde à senha, ao segredo, que vai ser usado para bloquear o token. Beleza? Vamos entender então como essa função ela foi implementada. Então a primeira coisa que ela vai fazer vai ser guardar no map token locked from timestamp o timestamp que foi passado, ou seja, o momento em que o token ele será mintado. Qual token? O token que vai ser identificado, observem aqui, ó, underline token ID ponto current. Esse método current ele vai retornar um ID, um valor numérico, que vai ser usado como token ID, certo? Para esse token que vai ser mintado. Então, para esse token que vai ser mintado, primeira vez que essa função mint ela for executada, o método current ele vai trazer 0. Então, 0 será o token ID do primeiro token NFT que será mintado. E aí será guardado o timestamp correspondente, né, a esse token, no momento no qual ele foi mintado. Depois, no map token unlock code hash, vai ser guardado para esse token que vai ser mintado, o token cujo o token de é 0, vai ser guardado no map
o segredo, ó, o unlock hash corresponde a um hash que codifica o segredo, né? O segredo relacionado ao bloqueio do token. E aí, para que o token ID ele seja incrementado de mais um, vai ser chamado o método increment, de modo que quando essa função mint ela for chamada novamente, o próximo token ID corrent será 1, certo? E para que o token ele seja de fato mintado, será chamado a função mint, que vai receber como argumento de entrada o argumento to, cujo tipo é address, ou seja, ele traz aí o endereço da conta do proprietário. Então eu acho que deu para entender que quando a função mint for chamada para mintar um token NFT, esse token ele vai ser bloqueado. Vai ser obtido o timestamp dele para ser usado no time locked, e ele vai ser bloqueado, certo? Vai ser bloqueado por meio de uma senha, né? Beleza? Ok. Então vamos supor que esse token, alguém queira transferir esse token, certo? Para realizar essa transferência deverá ser invocada uma função do tipo transfer token, né? Que é a função underline before token transfer. Essa função ela vai receber como argumento de entrada o argumento from do tipo address, que corresponde ao dono do token que eu quero transferir. O segundo argumento de entrada, to, do tipo address, corresponde ao address, ou seja, o endereço da conta do usuário que vai receber o token, certo? E o terceiro argumento, token ID, do tipo int 256, se refere ao ID que identifica o token que deverá ser transferido, certo? Um detalhe importante, observe que essa função ela é uma função interna e sobrescrita. Olha só que legal. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que essa função, ela originalmente ela foi implementada no contrato ERC 721 Present Minter Paused Auto ID. E por meio de polimorfismo de sobrescrita foi possível reimplementar, vamos dizer assim, ou sobrescrever, né, a função. E por que ela foi sobrescrita, pessoal? Porque foi necessário inserir nessa função um require para verificar se o token que pretende ser transferido, se esse token se ele está bloqueado. Se ele estiver bloqueado, não será possível transferir esse token. Beleza? Então, para entender como é que funciona a lógica desse require, vamos lá. Observe que esse require ele tem aqui duas condições, a primeira e a segunda. Na primeira condição, vai ser verificado se o timestamp correspondente ao token que deverá ser transferido, esse timestamp ele está armazenado naquele map, né, no map token locked from timestamp, certo? Que foi atualizado quando o mint foi executado, né? Então, vai ser obtido o timestamp, e aí esse timestamp, se ele for maior do que o timestamp corrente, ou seja, se for verdadeiro, é uma indicação que esse token ele está desbloqueado. Ou, observem que a outra checagem, né, que é feita, que é verificar no map token unlocked se esse token, que é identificado por meio de um token ID, se ele está desbloqueado. Se o valor for igual a true, significa que ele está desbloqueado. E se ele estiver desbloqueado, será realizada a transferência do token da conta de origem para a conta de destino, do token cujo o token ID dele, né, foi passado como argumento de entrada. Certo? Caso ao contrário,
Se alguma dessas condições não forem verdadeiras, vai ser exibida essa mensagem de erro aqui, ó. O token está bloqueado. Então, quando houver a tentativa de transferir um token bloqueado, vai ser exibido no console essa mensagem: My token, token locked, token bloqueado. Beleza? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês isso quando eu for testar. A outra função muito importante é a função que vai desbloquear o token, que é a função onLocked token. Então, para ela poder desbloquear um token, ela precisa receber como argumento de entrada o segredo, né? Então, esse primeiro argumento de entrada aqui, ó, onLocked hash, do tipo byte de T2, é o hash que corresponde ao segredo que vai ser usado para desbloquear o token. O segundo argumento de entrada é o token ID, que identifica o token que deverá ser desbloqueado, certo? Para que um token ele seja desbloqueado, é necessário que o proprietário do token solicite esse desbloqueio. Somente o proprietário do token poderá desbloquear o mesmo. Por isso que foi usado aqui esse require, né? Esse require ele verifica se o endereço que é obtido através do MSG Sender, que corresponde à conta do usuário que está interagindo com o contrato inteligente, se esse endereço ele for igual ao endereço correspondente ao dono do token, significa, né, que realmente é o dono do token que está tentando desbloqueá-lo. Beleza. Caso seja negativo, né, seja falsa essa condição, vai ser exibida a mensagem lá no console: My token. Somente o proprietário pode desbloquear o token. Beleza? O próximo require ele vai verificar se o segredo que foi passado como argumento de entrada, se ele é igual ao segredo que está armazenado lá naquele map, né, no map token onLocked code hash. Então, se o segredo bater, né, se for igual, esse token ele será desbloqueado, certo? Caso contrário, vai ser exibida a mensagem My token, né, a mensagem token, o código do token está incorreto. Então não vai ser possível desbloquear. Beleza? Mas se o seu código estiver correto, observem aqui, ó, aquele map, né, o map token onLocked, que ele faz o controle dos tokens que estão desbloqueados, ele vai receber true, ou seja, o token que é identificado por meio do argumento token ID, se o valor que estiver armazenado for true, né, significa que esse token está desbloqueado. Por isso que é necessário persistir no map token onLocked o true, né, para dizer, ó, esse token ele foi desbloqueado. E aí finalmente o evento token onLocked ele vai ser emitido para enviar lá para o front-end, caso um front-end seja desenvolvido, o token do ID que foi desbloqueado e o endereço da conta que foi usada para desbloquear o token. Beleza, pessoal? Finalmente, tem aqui a função token URI, que ela recebe como argumento de entrada o ID que identifica um token para a qual deseja se obter uma string, né? Essa string consiste na URI que aponta para o arquivo JSON correspondente ao token que contém os metadados que descrevem esse token. Beleza, pessoal? Então esse é o código do nosso contrato inteligente, que fornece suporte a mint de token baseado no padrão ERC721 e também fornece suporte ao time locked do token. Vale ressaltar que esse contrato inteligente ele pode ser adaptado para oferecer suporte ao padrão ERC20. A lógica ela se mantém e pequenos ajustes deverão ser feitos para oferecer suporte ao padrão ERC20. Ok, pessoal?
Então, uma vez que o contrato foi implementado, o próximo passo consiste em aprender como compilar esse contrato inteligente usando o Truffle e como fazer o deploy dele. Então, vamos voltar para cá para a apresentação. Para fazer, fazer a compilação, né, para compilar o contrato inteligente, pessoal, é necessário criar um script. Esse script ele deverá ser criado no diretório migrations e ele poderá ser chamado de 2_token_migrations.js, cujo código é esse código que vocês estão vendo aqui, né? Onde está sendo especificado qual é o contrato inteligente que deverá ser compilado, que é um myToken, certo? E aí deverá ser guardado aqui nessa constante a referência de um objeto correspondente ao contrato inteligente, que ele vai ser usado posteriormente aqui, ó, no método deploy, para indicar que o contrato inteligente que for compilado deverá ser implantado numa rede blockchain. Em qual rede blockchain? Numa rede interna, né? Numa rede que a plataforma Truffle, né, a ferramenta Truffle, melhor dizendo, fornece para fins de teste. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Também é necessário editar aquele arquivo, o arquivo truffle-config.js, especialmente para especificar qual é a versão do compilador que o Truffle ele deverá usar para compilar o contrato inteligente. Como a versão que eu especifiquei lá no contrato inteligente do compilador é a 0.8.13, eu tive que editar esse arquivo e especificar a versão 0.8.13. Essa foi a única modificação que eu fiz nesse arquivo, certo? Agora sim, uma vez que eu tenho os scripts que vão ser usados para viabilizar que o contrato inteligente ele possa ser compilado e possa ser feito deploy, vamos entender agora como fazer o deploy. Eu havia falado que o Truffle ele fornece uma blockchain, uma rede blockchain local para fins de teste. Essa rede ela se chama Truffle Development Network. Para que essa rede ela seja startada, basta digitar no terminal o comando Truffle Develop, conforme vocês estão vendo aqui, ó, Truffle Develop. E aí o resultado vai ser esse, que vocês estão vendo através desse print. É possível observar que 10 contas estão sendo disponibilizadas para fim de teste. Cada conta possui um address, um endereço, e possui uma chave privada correspondente. Certo? E aí, uma vez que essa blockchain ela é startada, é possível fazer o deploy do contrato inteligente para esta rede usando o comando migrate. Então basta digitar lá no console do Truffle Develop o comando migrate, que uma sequência de operações deverá ser executada. Conforme é possível observar aqui nesse print, ó, Truffle Develop Migrate, o comando migrate, ele iniciou a migração. Essa migração, por que é chamada de migração? Porque ela envolve a compilação do contrato inteligente e envolve o deploy. Deixa eu abrir aqui o meu terminal para mostrar para vocês, para ficar mais claro. Ó, eu digitei o comando Truffle Develop para startar a rede local, né? E aí depois, ó, no console eu digitei o comando migrate para iniciar a migração. Na primeira parte da migração, o contrato inteligente ele vai ser compilado. E uma vez que ele é compilado com sucesso, na próxima etapa, esse contrato ele vai ser implantado na rede, que se chama Develop, cujo ID é 5777. Certo? Aqui tem um limite de gas, né, que foi definido por default. Certo? E aí, quando o deploy for concluído, esse contrato inteligente ele vai receber aqui, ó, um address, um endereço. Esse endereço ele
localiza o contrato inteligente na blockchain. Esse endereço ele é muito importante. Mais para frente ele poderá ser usado para que um front-end possa, por meio de uma biblioteca de suporte à integração entre front-end e contrato inteligente, possa, por meio desse address, instanciar esse contrato inteligente, e desta forma o front-end ele poderá invocar as funções que fazem parte do contrato inteligente. Ok? Beleza. Então, uma vez que o deploy foi feito, qual é o próximo passo? Testar as funções time-locked. Pessoal, o TensorFlow ele tem um recurso muito importante, que é o console TensorFlow Development, que ele permite que seja possível interagir com um contrato inteligente, testar as funções do contrato inteligente, certo? Via terminal. Então, eu coloquei aqui uma sequência de comandos que devem ser executados para testar o contrato inteligente. Nessa primeira linha aqui, basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Eu declarei uma variável que eu chamei de token, e eu vou guardar nessa variável a referência de um objeto correspondente ao contrato inteligente que foi implantado, beleza? Então, esse método deploy é um método do tipo assíncrono, que ele vai retornar a referência do contrato inteligente que foi implantado. E eu vou guardar aqui nessa variável, na variável chamada token. Essa variável, como ela vai apontar para o contrato inteligente, eu posso usá-la para invocar as funções do contrato inteligente, conforme foi feito aqui nessa segunda linha. Ó. Então, nessa segunda linha, por meio da variável token, foi invocado a função mint, aquela função que eu acabei de explicar, que ela é a responsável por mintar, por cunhar um token do tipo NFT. E aí, essa função mint, ela vai receber o address da conta do proprietário do token, certo? Esse accounts é um array, né? Aqui eu estou especificando qual é o valor do índice que identifica a primeira célula do array, que contém a conta do proprietário, a conta que está ativa, que foi usada para mintar o token NFT, né? Para fazer o deploy do contrato inteligente. O segundo argumento de entrada se refere ao timestamp, ou seja, o momento em que o token ele será mintado. E aí esse momento consiste no timestamp atual mais 3 segundos. Olha aí, os 3 segundos, ou seja, eu estou definindo aquele período de time lock, né, de bloqueio. E o terceiro argumento de entrada, observem aqui, ó, essa string, eu coloquei aqui como exemplo segredo, ela vai ser convertida em hash através do método sh3. E aí esse hash, né, que vai ser obtido, ele vai ser passado como argumento de entrada novamente para o método sh3, que ele vai gerar um novo hash mais robusto, que vai ser passado como argumento de entrada para a função mint. Então essa função mint, no final das contas, ela vai receber, repito, o address, o endereço da conta do proprietário do token, o timestamp, ou seja, o momento do token, da mintagem do token, e o segredo. Lembrando, né, que quando esse mint ele é executado, além de mintar o token, ele vai bloquear o token. Beleza? Certo? Deixa eu mostrar uma coisa interessante. Eu falei para vocês que esse account é um array que contém os addresses, os endereços das contas. Como eu estou usando aqui account 0, eu estou usando o address da conta 0. Né? Deixa eu voltar aqui e mostrar para vocês. Está aqui, ó, account 0. Então, esse aqui é o hash, é o address correspondente da conta 0, da conta do proprietário do token que será mintado.
Beleza? Ok, aí o próximo passo, eu posso, através da variável tx, eu posso obter o status correspondente à operação que foi realizada. Lembrando que o resultado da execução desse init será um hash que corresponde à transação que vai ser guardada aqui nessa variável, na variável tx. Vale ressaltar que essa função meet é uma função do tipo assíncrono, né? E aí, por meio dela, eu posso usar a propriedade status para verificar, né, se a operação foi realizada com sucesso, certo? E o resultado da execução deverá ser true. True deverá indicar que um token NFT ele foi mintado e ele foi bloqueado. Beleza? Aí vamos supor que eu queira desbloquear esse token, né? Para que seja possível que esse token ele seja transferido. Para isso eu vou ter que usar uma função de desbloqueio. É importante ressaltar que quando o meet ele é executado, quando o token ele é criado, por default esse token ele está bloqueado, certo? Se eu tentar após 3 segundos desbloquear esse token por meio do método transfer from, observem aqui, ó, aquela variável, né, que está apontando para o contrato inteligente. Então, por meio dela eu posso chamar a função transfer from, que é aquela que vai ser usada para transferir o token de uma conta de origem para uma conta de destino, certo? Por isso que essa função ela recebe como argumento de entrada, observem aqui, ó, accounts 0, que corresponde ao endereço da conta que foi usada para mintar o token, ou seja, a conta do proprietário do token, e accounts 1 corresponde a uma outra conta, que seria a conta de destino. Então, account 1 traz o address correspondente à conta 1, né, que deverá receber, né, o token. E esse terceiro argumento aqui, ó, o 0, corresponde ao token ID, que identifica o token que eu quero transferir. Só que tem um detalhe importante, esse token ele foi bloqueado, não é isso? Né? Por default, quando ele é mintado, ele é bloqueado. Então, quando eu tentar executar essa função, o console ele vai produzir este erro aqui, ó. Erro, né? O erro que foi retornado, uma exceção foi lançada pela máquina virtual enquanto processava a transação. Qual foi o erro? Observem aqui, ó, my token locked, que é exatamente, deixa eu voltar aqui para o meu editor, ó, que é exatamente a mensagem que eu especifiquei, né, que deve ser exibida quando há uma tentativa de transferir um token e esse token está bloqueado. Muito legal, não? Certo? Então, para que esse token, para que ele possa ser transferido, é necessário desbloquear o token, que é o próximo passo. Então, para desbloquear o token, vai ser necessário chamar aquela função lá do contrato inteligente, a função onLocked token, passando para a função um hash correspondente ao segredo, lembrando que o token ele precisa, né, de um segredo para ser desbloqueado, e passando o ID, que identifica o token que eu quero desbloquear. Então, o resultado da chamada dessa função onLocked por meio daquela variável token, né, que está apontando para o contrato, vai ser uma transação, um hash correspondente a uma transação que eu vou guardar aqui nessa variável tx onLocked, que eu poderia usar ela mais para frente para obter o status. Aqui, na verdade, ao invés de ser tx, é tx onLocked. Depois eu vou mostrar lá no terminal para vocês, tá bom? E aí, o resultado deverá ser true, indicando que a operação ela foi realizada com sucesso, que o token foi desbloqueado. Se ele for desbloqueado, agora sim, agora vai ser possível enviar tokens ou transferir tokens de uma conta para uma outra conta usando aquela função, a função transfer from, né, que vai ser usada para transferir o token cujo ID é 0 da conta, da primeira conta, da conta 0 para a conta 1. Beleza? E aí o resultado
dessa transação será um hash que vai ser guardado aqui nessa variável, na variável tx transfer 2, que ela poderá ser usada para que, através da propriedade status, seja possível obter o status dessa operação, que deverá ser true, né, indicando que a transferência ela foi realizada com sucesso. Certo? E aí, para eu saber se realmente a transferência foi realizada, eu posso fazer o seguinte teste, ó, através do método owner of, ou seja, dono do, eu posso passar aqui o ID que identifica o token que foi transferido, para eu saber qual é o dono desse token agora, certo? E aí, ó, observem aqui nesse print que o resultado foi esse aqui, ó, 0xC36 C2, ou seja, esse hash ele corresponde à conta 1, a conta que recebeu o token. Como é que eu posso confirmar isso? Observem aqui, ó, accounts 1, ou seja, eu estou especificando que eu quero saber qual é o endereço que está armazenado aqui no array, no array accounts, na célula 1. E observe o resultado aqui, ó, 0xC36C2, que bate com o hash, né, com o endereço do dono do contrato. Beleza, pessoal? Muito legal, não é não? Então vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o meu terminal rapidinho para mostrar para vocês, ó, o teste que eu fiz, ó. Observem aqui, executei o comando deploy, né, para obter a referência do contrato inteligente, guardei aqui na variável token, por meio dela eu chamei a função meet para mintar um token, passando o address correspondente à conta 0, ó, account 0, tá aqui, ó, é esse address aqui, né? Passei também o timestamp mais 3, indicando o momento em que o token ele será mintado, e o segredo, né? O segredo. Então esse token será mintado e por default ele será bloqueado. Guardei aqui na variável tx o hash correspondente à transação e por meio dela eu consegui obter o status através da propriedade status, que foi true, indicando que o token ele foi mintado e que foi bloqueado. E aí na sequência, ó, eu tentei realizar uma transferência, né, usando a função transfer from, passando o endereço da conta de origem, o endereço da conta de destino e o token ID do token que eu quero transferir. E o resultado da execução dessa função eu guardei aqui nessa variável tx transfer, que é o hash correspondente à transação. E aí olha só, como o token por padrão ele está bloqueado, olha a mensagem de erro que foi exibida aqui, ó, status erros, né, my token locked, que é exatamente essa mensagem de erro aqui, que vai ser disparada, né, por meio desse require, quando alguma dessas condições aqui não for verdadeira. Significa então que o token ele está realmente bloqueado. Beleza? Aí tem algumas informações aqui complementares ao erro, né? Aqui, ó, a razão, my token locked. Certo? E aí, para que seja possível realizar a transferência desse token, do token cujo ID é 0, eu preciso desbloqueá-lo. Então, para isso, eu chamei aquela função unlock de token, né, que é exatamente essa função aqui, ó, que ela desbloqueia o token, que ela recebe como argumento de entrada o hash correspondente ao segredo e o ID que identifica o token que eu quero desbloquear. Né? Então tá aqui, ó, o segredo, né, o hash, lembrando que o SH3 vai converter, né, essa string para um hash, e recebe também o token ID. Beleza? O token ID. E aí esse token ele vai ser desbloqueado. Vai ser guardado aqui na variável tx unlocked o hash correspondente à transação. E eu posso, por meio dela, chamar a propriedade, né, status, para verificar, né, se o token foi desbloqueado, e o resultado vai ser true, indicando que foi desbloqueado. E aí agora sim, eu posso realizar a transferência. Se eu chamar a função transfer from, passando o endereço da conta de origem, o endereço da conta de destino,
o token do token que eu quero transferir, teoricamente, né, esse token deverá ser transferido. Para confirmar, né, eu vou usar a propriedade status, né, eu vou chamar a propriedade status para confirmar que a operação foi realizada com sucesso, true, e para verificar se realmente o dono do token é agora o proprietário da conta 1, né, eu vou usar um método off, onde eu passo o token do token e ele retorna para mim, ó, o hash correspondente, né, o endereço correspondente à conta do proprietário, certo? Que é o endereço 0xC36, né? C2, B, 6, F, A e assim sucessivamente. E aí, para confirmar, ó, basta eu digitar accounts, especificar o índice correspondente à conta, que eu quero saber qual é o hash, qual é o endereço, e observe, ó, que o hash que foi obtido corresponde ao hash do novo dono do token. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço a gentileza a vocês que ajudem a gente aí, dando like no canal e compartilhando, para que a gente possa continuar, né, gravando esses vídeos, beleza? Conto com o apoio de vocês, e se vocês puderem apoiar o canal, é de grande ajuda para que eu possa continuar, né, gravando esses vídeos e de alguma forma contribuindo aí com vocês. Beleza, pessoal? Então é isso, um forte abraço.